É muito difícil conviver com o drama do pecado imperdoável. Mateus 12:31 nos fala que todo pecado é perdoado, mas o pecado contra o Espírito Santo, este não tem perdão. E outro dia uma pessoa me procurou se perguntando, questionando se realmente ainda teria perdão para ela, porque ela acharia que Deus não mais o perdoaria. E esse tem sido o drama de muitas pessoas. E eu falei para essa pessoa o seguinte: ainda há perdão para você. Enquanto a sua consciência for em busca de procurar se há perdão para você, já é um sinal que Deus está te perdoando, está te dando uma chance e uma oportunidade. Mas o que é então esse pecado imperdoável? Só existe salvação porque existe perdição. O nosso grande problema nesse mundo é o pecado. O pecado é o nosso grande inimigo. O pecado nos causa separação entre nós e Deus. Mas ao mesmo tempo que o pecado é o nosso maior inimigo, o pecado ele não é a nossa maior causa de entrarmos no céu. Por quê? Porque para o pecado já houve uma solução. Para o pecado já houve uma vacina. Jesus Cristo, ele veio a esse mundo para resolver o problema do pecado em nossa vida. Agora, é importante nós sabermos a diferença entre o pecado perdoável, o pecado imperdoável, o pecado acidental e o pecado não acidental, o pecado voluntário e o pecado involuntário. O pecado voluntário, o nome já diz, é aquele pecado que você se voluntaria para pecar. O pecado involuntário é aquele pecado que você não quer pecar, você não quer cometer aquela maldade, aquela iniquidade, aquela transgressão, mas por força da circunstância, de um acidente, muitas vezes nós pecamos, porque essa é a nossa natureza. A nossa natureza, ela é pecaminosa. Nós temos o vírus dentro de nós do pecado. Nós temos a tendência e a propensão para pecar desde o nascimento. O salmista já dizia: em pecado me concebeu a minha mãe. Nascemos em pecado. Não nascemos pecando, mas nascemos com a tendência e com o vírus do pecado em nosso DNA. E no livro de 1 João, capítulo 5 e o verso 16, nós temos um outro verso na Bíblia que diz que há pecado para a morte e pecado que não é para a morte. Como assim pecado para a morte e pecado que não é para a morte? Parece que é um pouco difícil e confuso esse texto, mas é justamente o que eu estou falando. O que é um pecado para a morte? O pecado para a morte é aquele pecado voluntário, é aquele pecado não acidental, é o pecado da mão levantada. É esse pecado que vai tirar as pessoas da Nova Jerusalém e da eternidade. Como assim, ou de que forma eu posso pecar de forma voluntária? Existem pecados que estão enraizados dentro do nosso coração, dentro do nosso corpo, da nossa mente, pecados que nós não queremos abandonar. Eu sei que é pecado, eu sei que é errado, mas eu estou insistindo em cometer aquele pecado. A continuidade desse tipo de pecado é que nos leva a pecar contra o Espírito Santo. A princípio, não quer dizer que se eu cometer esse pecado, Deus não me perdoa, porque todo pecado Deus perdoa. Deus não perdoa aquele pecado que eu não peço perdão mais para Ele, ou peço, mas não mais de forma profunda e sincera. Esse é o pecado conhecido na Bíblia como pecado contra o Espírito Santo. É o pecado que muitas vezes eu não quero abandonar. É o pecado acariciado. É o pecado que faz parte da minha vida. Ele pode ser visível ou não visível.
Quais são os pecados visíveis? São aqueles que as pessoas podem ver, podem notar, ou que é o meu comportamento, onde eu estou agindo dessa forma, de forma errada. E tem alguns que são invisíveis também, aqueles que estão guardados dentro do meu coração, que é o rancor, a raiva, o ciúme, a inveja, o orgulho. Só Deus vê. O nosso coração muitas vezes está manchado por esse tipo de pecado e nós não queremos tirar ele de dentro de nós. Se eu não tirar esse pecado de dentro de mim, se ele continuar dentro de mim fazendo morada, tampouco Deus vai me perdoar. E isso vai me levar ao pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo não é um pecado específico, mas ele pode se tornar qualquer pecado que eu possa acariciar e não abandonar. Portanto, meus amados, nós temos que abandonar os pecados que estão enraizados dentro da gente. Eu posso até pecar, mas que o meu pecado seja involuntário, não acidental. É como se você saísse da sua casa hoje e você fosse para o trabalho e você dissesse assim: bem, quando eu chegar naquela avenida, eu quero sofrer um acidente. Eu quero me acidentar lá naquele semáforo hoje. É isso que você faz ou que você fala quando sai de sua casa? Não. Ninguém em sã consciência fala isso. Por quê? Porque nós não queremos nos acidentar. Mas eu pergunto para você, há possibilidade de eu me acidentar? Há possibilidade, mas eu não quero. Mas pode ocorrer um acidente, uma possível possibilidade. Da mesma forma, meus amados, é o pecado na nossa vida. Eu não saio da minha casa querendo pecar, mas há possibilidade de eu pecar. Agora, se eu já saio de casa com a intenção de cometer uma maldade, de cometer uma mentira, de cometer um adultério, de cometer um roubo ou qualquer outro delito, ou se já mora dentro do meu coração a inveja, o orgulho, o ciúme, a raiva, o rancor, isso já se constitui um pecado enraizado dentro da gente. E é esse pecado que nós temos que abandonar. E é por isso que João fala que há pecado para a morte e pecado não para a morte. E é com esse pecado não para a morte, esse pecado acidental, involuntário, é que eu vou permanecer com ele até a volta de Jesus e alcançar a minha salvação. Não que eu tenha que continuar pecando, não é isso. Porque o próprio Jesus, a própria Bíblia nos aconselha, filhinhos, não pequeis, não peque. Mas se você pecar por acidente, você tem um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo, que está disposto a te perdoar. Então, meus amados, essa é a dinâmica do pecado na nossa vida, no nosso comportamento, no nosso coração. Então, o pecado contra o Espírito Santo não é um pecado específico. Pode ser qualquer pecado, desde que ele more dentro de mim, esteja enraizado dentro de mim e eu não quero abandoná-lo. E eu estou convivendo com ele sem deixá-lo. E vai chegar o momento em que o Espírito Santo pode me abandonar. E é esse o pecado contra o Espírito Santo. O pecado que eu não tenho mais vontade, eu não tenho mais necessidade de buscar um Salvador. Essa é a triste realidade de muitos cristãos, de muito ser humano, de muitas pessoas hoje no planeta Terra. Muitas pessoas já cometeram o pecado contra o Espírito Santo? Sim, milhares. Existem hoje milhares de pessoas que já estão com sua vida selada para o mal, para a perdição eterna. Só que nós, como seres humanos, nós não podemos julgar o coração de ninguém,
porque é só Deus que sonda o coração das pessoas. É só Deus que sonda os nossos corações. Nós não temos o direito de condenar ninguém, nem de dizer quem está perdido ou quem está salvo. Porque até mesmo a nossa salvação, nós temos dúvidas se está garantida ou não. Imagine eu julgar a salvação das pessoas ou o coração das pessoas. Que Deus te guarde, te proteja, que Deus tenha compaixão de mim e de você. Que a despeito de pecadores, nós possamos a cada dia pedir perdão para Deus. E se tem algum pecado ainda enraizado, que estamos nos apegando, que estamos acariciando, que possamos largar. Não importa se seja um pecado comportamental ou se seja um pecado que está guardado dentro do nosso coração, como a raiva, o rancor, o ciúme, a inveja, o orgulho, a prepotência. Que Deus te guarde e te proteja. E se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreva em nosso canal se você ainda não é inscrito, curta e compartilhe também o nosso material. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!